Boa tarde para todo mundo, né? Hoje vamos dar continuidade aos seminários aí do Departamento de Física aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? E hoje nós temos aí como convidado, né, o professor Pedro Hugo, né, um dos professores mais carismáticos aí do nosso departamento, né? E a plateia, né, um grupo grande de pessoas aí para assistir, né? Já estamos aí em 34 pessoas. Isso mostra aí como o professor Pedro Hugo é querido aí dentro da nossa comunidade, né? Então ele vai falar um pouco hoje sobre o trabalho, né? E para falar um pouco, né, para introduzir aí o professor Pedro Hugo, falar um pouco dele, eu vou chamar então o professor Ramon, né, para falar um pouco sobre a carreira, né? E aí a gente passa a palavra para o professor Pedro Hugo dar continuidade. Ok? Só como lembrando todo mundo, né, nós estamos aí gravando os seminários, né? Em breve nós pretendemos aí disponibilizar, né, na internet todos os seminários que já foram feitos, os que virão, né? Semana que vem nós teremos aí a professora Tatijana e na outra semana a professora Giovânia, né, e aí outros seminários que vão vir. Ok? Ramon, a palavra é sua. Bom, eu falava para Anderson que eu era um pouco suspeito a falar, porque eu só conheço coisa boa de Pedro, né? Então ia soar meio estranho. Mas eu imagino que todos nós estejamos na mesma situação. Pedro como Anderson disse, né? É um cara muito carismático, muito querido por todos lá. Então, veja, eu conheço ele desde antes de chegar aqui no Brasil, né? Uma das razões de eu estar aqui foi porque ele se dispôs a fazer uma carta de convite, né, Pedro? Para eu vir para aqui. Então, toda a culpa é dele, ou grande parte dela. Ele não me conhecia, eu também não conhecia ela, e chegamos e começamos a nos conhecer. Em relação ao tema da palestra de hoje, nós passamos a vida trocando ideias e cruzando pensamentos. Em uma troca dessa, afortunadamente saiu essa ideia que ele vai expor aqui, e finalmente finalmente já se materializou em um paper que foi publicado já faz uns meses, publicado bem recentemente. Então é isso, eu fico muito grato por ter conhecido ele, por trabalhar ainda com ele, por ter um monte de coisas ainda por fazer, a companhia dele e do professor Sérgio Coutinho, que está aqui presente também. Então, sem mais, Pedro, a sua palavra, fale lá e você que sabe. Tá ok, Ramon. Então, obrigado pelo convite ao professor Anderson, obrigado pelas palavras generosas aí do professor Ramon. Bom, eu espero que está todo mundo conseguindo ver a apresentação aí, o seminário. Sim? Tá tudo ok. Ok. Então, bem, quando o Anderson me convidou para falar para dar um seminário aí no departamento, né, eu escolhi um tema um pouco nostálgico, certo? Tem rostos antigos e rostos novos aí, né, nesse novo ambiente virtual que a gente está tendo que lidar agora com ele, certo? E eu resolvi falar de um tema antigo, né, um tema que na realidade remonta à minha formação inicial lá no mestrado, mas que ao longo desse tempo todo, né, desde o mestrado para cá, a gente tem desenvolvido outras ideias, e eu vou falar essencialmente sobre uma ideia relativamente simples e recente que a gente teve, e que a gente logrou aí publicar um artigo sobre esse tema. Bom, então o título é esse, certo? Uma abordagem mecânica e estatística para análise da dinâmica do HIV, certo? Eu fiz assim uma breve introdução aqui para falar sobre quem são as pessoas envolvidas, né, em todo esse processo. Então tem o professor Ramon, que já falou aí, algumas pessoas já conhecem, do Departamento de Física da Rural, o professor Sérgio Coutinho, né, que também era professor do Departamento de Física lá da Federal, e no início de todo esse desenvolvimento também, né, lá nos inícios dos anos 2000, né, a professora Rita, que também participou, né, bastante da caminhada inicial.
Bom, então aqui um breve roteiro, tá? Então, inicialmente eu quero falar sobre informações gerais, né, acerca do tema. Depois eu vou falar um pouco sobre os estágios da dinâmica da infecção pelo HIV. Especificamente depois falar sobre o modelo de autômatos celulares, né, que é o que a gente mais ou menos tem trabalhado nesses últimos tempos aí, embora existam outras abordagens, que eu pretendo falar mais ao final. Esse título aqui, pegaram emprestado lá do Tolkien, certo? Lá e de volta outra vez, para falar sobre coisas do passado, né, que a gente retoma para tentar fazer analogias e ver se extrai alguma informação nova, né, desses sistemas. Fala um pouco sobre energia, entropia e temperatura, e por fim sobre flutuações. Por favor, a qualquer momento, certo? Se puder, pode falar, certo? A gente para e eu continuo. Bom, então, inicialmente falar sobre o HIV, né? O HIV, na realidade, se trata de um vírus, né? Embora haja muita confusão na terminologia, nos termos, né? Então, vou falar um pouco depois sobre isso, mas o HIV é um vírus. Esse vírus ele ataca as células do sistema imunológico, né? O sistema imunológico é um sistema extremamente complexo, né? Complexo no sentido que ele é bastante heterogêneo, envolve diversas células, diversas partes, né, do corpo, diversos tecidos, órgãos, mas especificamente no caso do vírus do HIV, ele ataca as células que chamam de células CD4, né? TCD4+. Em 2018, né, tem um relatório que é produzido pela UNAIDS a cada final de ano. Então, o relatório de 2018, que foi publicado em 2019, né, ele indica que quase 75 milhões de pessoas já foram infectadas, né, pelo vírus do HIV desde o início da pandemia, que remonta ao final da década de 70 do século passado, né. Dessas quase 75 milhões de pessoas infectadas, 38 milhões, né, de pessoas estavam infectadas até 2018, né? Portanto, isso quer dizer que desse saldo aqui, né, dessa diferença consta das pessoas que já faleceram, 79% das pessoas conheciam seu estado sorológico em 2018. Né? Então, desses quase 38 milhões de pessoas infectadas, basicamente quase 80% conhecia seu estado sorológico, o que é de importância vital para, né, você construir qualquer política pública, né, para tratar esse problema. Em 2018, quase 2 milhões de novos casos. Em 2019, 24 milhões de pessoas têm acesso a terapias antirretrovirais. Vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente, sobre o que são essas terapias antirretrovirais, né, que eles dão o nome de ART. Né? Isso é um dado de junho de 2019. Certo? Bom, então, as pessoas que são infectadas por esse vírus, né, que é o vírus do HIV, elas podem desenvolver, né, com o tempo, elas podem desenvolver, não obrigatoriamente elas desenvolvem, mas elas podem desenvolver uma síndrome, que é o que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que nossos amigos de língua hispânica, né, e de língua francesa, inclusive, chamam de SIDA, né, a gente aqui chama de AIDS aqui, uma anglofonia, mas essa síndrome, ela já tinha atingido, né, 770 mil pessoas morreram de AIDS, né, até dezembro de 2018, isso só no ano de 2018, e 32 milhões de pessoas morreram desde o início da pandemia, né, ou seja, desde o final da década de 70 até 2018 também. Embora seja um quadro bastante preocupante, né, houve grandes desenvolvimentos, né, ao longo de todas essas quase 3 décadas. Então, as novas infecções elas foram reduzidas, né, basicamente a 40% do seu valor máximo, que foi atingido em 97, então em 97 foi o pico de novas infecções, e de lá para cá, 40% de redução nas novas infecções. Diferentemente do que tem acontecido mais recentemente, né, nas décadas de 90 e de 2010 até 2010, o Brasil ele foi pioneiro, né, e foi referência também nos programas de saúde pública para tratamento e prevenção de HIV. Que contrasta um pouco com a nossa talvez, situação atual. Em outros tipos de pandemia, né, mas o Brasil ele ensinou para muita gente durante muito tempo como lidar com esse problema como problema de saúde pública. Né. Bom, as mortes elas também foram reduzidas em 55% desde 2004. 2004 foi o pico também de mortes. E
em 2018, certo, 62% das pessoas que tinham conhecimento do seu estado sorológico, ou seja, que possuíam HIV+, e sabiam disso, eles tinham acesso também ao tratamento. Né? E desses, 53% possuíam carga viral suprimida ou indetectável. Isso é importante porque se eles tinham a carga viral suprimida ou indetectável, eles estavam muito longe, por exemplo, de atingir, desenvolver a síndrome, né? Ou seja, desenvolver a AIDS de fato. Bom, alguns dados aqui importantes, né, que envolvem cifras, né, associadas ao combate, né, ao processo de infecção. Então, em dezembro de 2018, a gente tinha mais ou menos da ordem de 20 bilhões de dólares que estavam disponíveis para dar resposta à AIDS, ou seja, o processo da síndrome já tinha se instalado, e mesmo antes, ou seja, para o tratamento do HIV também. Esse valor, embora da ordem de 19 bilhões, ele representava 1 bilhão a menos que em 2017. Né? E a Organização das Nações Unidas, né, para o tratamento de AIDS, ele estima que serão necessários, na realidade, 26 bilhões, né, para dar resposta a isso em 2020. E em 2018, né, tem uma repetição aqui. Bom, 2 comentários. Esses dados, né, essas informações todas estão na plataforma da UNAIDS, que pode ser consultada, certo? Eu aconselho que vocês consultem. Tem informações valiosas lá, informações tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista, de fato, da infecção, e dos trabalhos e das respostas que foram dadas pelos agentes públicos a ela, né? Um outro ponto importante, né, que tem a ver, na realidade, com a terminologia a ser utilizada, sobre o que é infecção, sobre o que é AIDS, sobre o que é HIV, diferenciação sobre isso, e que deve ser utilizada sempre com um certo cuidado, né, para evitar certas estigmatizações. Então, existe um guia, certo? Um guia de terminologia da UNAIDS, e eu sugiro que vocês deem uma lida sobre isso, né, para tentar entender mais ou menos quais são os aspectos sociais também, né, não só de saúde, mas sociais também, que estão envolvidos nisso. Bom, falar um pouco sobre os estágios da dinâmica de infecção do HIV, mas para falar sobre isso, eu vou inicialmente falar um pouco sobre o sistema imunológico. Né? Bem, então, o sistema imunológico, ele é um sistema extremamente complexo, como eu tinha comentado anteriormente, né? Então, aqui a gente vê que o sistema imunológico, na realidade, é um sistema que ele é espacialmente distribuído e heterogêneo, então ele envolve, né, diversos órgãos, diversos tecidos, diversos tipos de células, né? Esse sistema ele evolui ao longo do crescimento do indivíduo, portanto, é digamos assim, um sistema adaptativo, né? Ele envolve diversos tipos de células, como eu tinha comentado, epiteliais, leucócitos, né, órgãos. E, em particular, ressaltei aqui medula óssea e timo, porque é onde são, na realidade, maturados e crescidos, né, as células CD4, né, CD4T, que são produzidas, né, e são maturadas na medula óssea no timo. Né. A CD4T recebe esse nome T, porque ela é produzida lá no timo. E ela é responsável, na realidade, por fazer a diferenciação entre os elementos estranhos e comuns ao sistema, né, e potencialmente tentar, né, destruir esses elementos que são estranhos ao sistema. Então, muitas pessoas comparam o sistema imunológico ao sistema, por exemplo, neurológico, cerebral, né? Algumas pessoas dizem que o sistema neuronal e cerebral é tão complexo quanto o imunológico, mas, diferentemente do caso cerebral, o caso do sistema imunológico tem, como estou dizendo, essa característica de ser espacialmente distribuída ao longo do corpo. Bom, vou falar um pouco sobre o vírus. O vírus, ele é um vírus esférico, basicamente da ordem de 110 nanômetros de diâmetro, certo? E ele é formado por um ARN, né, um ácido ribonucleico, e uma transcriptase reversa. Essa estrutura está isolada do meio exterior por uma membrana glicoproteica. Isso é importante porque a maior parte dos tratamentos, né, associados à prevenção, né, tratamento do HIV, tem a ver justamente da maneira como você ataca esses dois elementos. Né? A transcriptase é o que vai permitir, na realidade, que o vírus se utilize do maquinário, né, da célula hospedeira para se reproduzir, né? E se você puder atacar também a membrana glicoproteica dela, ele fica, né,
de uma forma, né, você consegue destruir a capa, né, de gordura dela, ele pode ser atacado pelo sistema imunológico. Bom, o vírus ele tem uma alta taxa de replicação, né? Então isso é uma característica que torna ele, de fato, difícil debelar ele do corpo, certo? Então ele tem uma alta taxa de replicação. Em média são criadas de ordem de 10 a 10 partículas por dia. E uma alta taxa também de mutação, né? Então, uma grande quantidade de vírus, digamos assim, de cepas, no sentido que mudanças, né, do seu código genético acontecem em uma taxa muito alta. Bom, aqui tem uma figurinha clássica, né, mostrando uma microscopia eletrônica, mostrando como é que é o processo de incorporação do vírus do HIV, né, pelo citoplasma na célula CD4. Então, o vírus aqui é essa bolinha vermelha que a gente está vendo. E está vendo como é que ele entra na célula, né, e uma vez dentro da célula, ele vai se utilizar da célula para se reproduzir dentro dele, vai fazer cópias dele lá dentro. Em um determinado momento, essa célula vai explodir, e quando ela explodir, ela vai, né, produzir mais vírus no corpo. Bom, a dinâmica tem um estágio, digamos assim, tem duas escalas de tempo, né, características. Ela tem uma escala de tempo curta, que é uma escala de tempo da ordem de poucos dias, da ordem de semanas, né, e em que ela tem um comportamento muito parecido com o de outras viremias, né? Então, aqui nesse gráfico, a gente está apresentando a concentração de células CD4, né, por milímetro cúbico, à esquerda, e à direita a gente está mostrando a concentração de vírus no plasma, né? Então, o gráfico em os quadrados, né, é mais ou menos o que a gente está interessado em observar por enquanto, que é a concentração de células CD4. Essa concentração, ela tem um valor aí da ordem de 1.500, mais ou menos no indivíduo normal, mas pode variar bastante de indivíduo para indivíduo, né? Mas à medida que o indivíduo é infectado pelo HIV, o que acontece é que você tem inicialmente uma diminuição rápida da concentração de células CD4, um aumento razoavelmente abrupto da concentração de vírus no corpo, mas depois essa primeira infecção aqui, ela é debelada, né? Essa infecção primária, como a gente chama, ela é debelada, e durante uma escala de tempo muito longa, né, que pode ser da ordem de anos, né, que chama de período de latência clínica, né, durante esse período aqui, a concentração de células CD4 ela vai diminuir progressivamente, até que, num dado instante, quando ela atinge basicamente a ordem entre 20% e 30% do seu valor máximo, né, o indivíduo ele fica com o seu sistema imunológico extremamente fragilizado, e ele pode começar a ser acometido por outras doenças, né? Então é nesse momento que a gente diz que ele adquiriu o síndrome, ele desenvolveu a síndrome da imunodeficiência adquirida. Portanto, ele vai ser atacado por outras doenças, né? Ele vai ser atacado por diversas doenças, como tuberculose, herpes, né? E naquele quadro que eu tinha comentado inicialmente lá da UNAIDS, por exemplo, ele mostra, né, ele tem gráficos bem interessantes sobre a concentração de pessoas que são acometidas por tuberculose, né, devido, né, ao HIV, por exemplo. Bom, então quando você atinge essa escala de tempo aqui da ordem de 10 anos, né, o indivíduo vem, né, se não tiver sido submetido a algum tipo de tratamento, pode ser acometido pela doença, portanto, falecer. Bom, durante muito tempo, então, basicamente eu vou fazer aqui uma revisão muito rápida, certo, de alguns trabalhos que envolvem automatas celulares, que é a abordagem que a gente vai se utilizar, né, aqui nesse problema que eu vou apresentar. E, na realidade, a ideia de utilização de automatas celulares, né, começou no final da década de 90, embora outras abordagens, utilizando, por exemplo, equações diferenciais ordinárias e parciais, também tenham sido, né, apresentadas. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais no final. Mas esse grupo aqui da Itália, por exemplo, no final da década de 90, já tinha apresentado, por exemplo, a ideia de usar automatas celulares para descrever a dinâmica, né, de infecção. Só para fazer uma parte aqui, claro, eu estou falando do processo de infecção dentro do indivíduo, então não estou falando aqui de disseminação do vírus numa população, certo? O último seminário foi sobre, né, sobre isso, mas o seminário de hoje, na realidade, é sobre como é que essa concentração de células infectadas evolui dentro do organismo. Essa é a ideia.
Bom, então esse grupo de italianos aí, certo? E também o pessoal da Alemanha depois, desenvolveu uma série de autômatos. Mas o trabalho que a gente vai utilizar aqui, certo? É um trabalho que foi publicado aí pelo professor Sérgio, pela professora Rita, lá no início dos anos 2001, né? Em que apresentava um autômato celular que era capaz, na realidade, de descrever esses dois estágios, né? Essas duas escalas de tempo, né? Ou seja, uma escala curta e uma escala longa. Esse trabalho se utiliza de um autômato celular. Eu vou descrever as regras desse autômato, vou falar também um pouco sobre o que é um autômato celular para as pessoas que talvez não tenham, né, muita familiaridade com o tema. Bom, por favor, repita, certo? Se eu ficar alguma dúvida, algum termo que não tenha sido bem compreendido, por favor, me interrompa. Então, os modelos, os autômatos celulares, né, essencialmente é um modelo em que você tem espaço, né, variáveis e os tempos, né, são discretos. Essas variáveis são discretas. Né? Num certo tempo, a gente associa a cada autômato, né, uma variável inteira, que a gente está chamando de sigma e de t, né? E essa variável inteira ela pode assumir um certo conjunto finito de valores, né? K valores, né? De 0 até K menos K valores. A atualização do autômato, ou seja, do seu estado, ou seja, como é que o seu estado vai evoluir no tempo, né? E depende do seu estado e o estado dos seus vizinhos, né? No tempo t. A gente define o alcance da interação, ou seja, quantos vizinhos ele enxerga, né, por meio de um parâmetro, que esse parâmetro eu chamo de R aqui, que leva em conta justamente, né, o número de vizinhos de cada sítio. Bom, essa expressão aqui está meio complicada, meio longa, mas em resumo ela está dizendo assim, certo? É que a evolução temporal do autômato, né, num certo estado, o autômato I, né, ele é uma função, né, de todos os estados dos seus vizinhos no tempo anterior, né, e essa função aqui é uma função arbitrária, né, digamos assim. O coração do problema está justamente na definição da forma dessa função. Então, essa função aqui arbitrária é que vai especificar justamente as regras da atualização dos autômatos. Em geral, via de regra, essa redundância, mas de maneira geral, essa regra ela é homogênea. Então, para todos os sítios, né, a gente aplica a mesma regra. Mas isso não precisa ser assim, né, de forma geral. Bom, classicamente tem dois tipos de vizinhança, certo? Uma vizinhança que a gente chama de vizinhança de Neumann, né, que essa vizinhança aqui são os 4 primeiros vizinhos, ou a vizinhança de Moore, que é a vizinhança que engloba os seus outros vizinhos. No que a gente vai falar a seguir, a gente vai falar sempre sobre a vizinhança de Moore. Bom, então vamos lá. O próximo passo agora é a gente explicar basicamente como eram as regras daquele autômato lá que foi sugerido lá naquele trabalho de 2001. Então, as regras do autômato, né, elas pretendem mimicar, né, ou seja, elas pretendem explicar mais ou menos, né, como é que acontece a dinâmica. Então, a maior parte dos parâmetros estão associados a quantidades que são mensuráveis, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos ver as regras. Então, imagine que eu tenho uma célula saudável, né, essa célula saudável eu vou falar dela com a cor azul, certo? Então, essa célula saudável ela possui pelo menos um dos seus 8 vizinhos no estado que eu chamo de infectada tipo A, certo? Ou ele possui pelo menos R vizinhos no estado infectado tipo B, ela vai se tornar infectada no próximo passo de tempo. Caso contrário, ela permanece saudável. As células infectadas que eu estou chamando aqui de tipo A, certo? Elas vão permanecer infectadas num certo tempo tal. Esse intervalo de tempo tal está associado essencialmente ao tempo que o sistema imunológico leva para identificar essa célula, né, e tentar debelar essa célula. Né? Então, uma vez passada essa escala de tempo curta, que eu estou chamando de tal, né, o poder infeccioso dessa célula infectada tipo A deve diminuir. Então, ela passa para um novo estado que eu estou chamando de infectada tipo B. Né? Essas infectadas tipo B, elas são totalmente destruídas, né, pelo sistema imunológico depois, exatamente um passo de tempo depois. Bom, essa célula tipo B, portanto, ela vira uma célula morta. Essa célula morta, ela pode ser reposta pelo sistema imunológico, né,
Lembra que o sistema imunológico ele continua funcionando adequadamente, né? As células são infectadas pelo vírus, mas o sistema imunológico continua produzindo essas células. Então, vamos imaginar que essas células mortas, elas são substituídas com uma certa probabilidade, aí, P-reg, a probabilidade dessa célula ser regenerada, digamos assim, né? É óbvio que não é a mesma célula, a gente pode imaginar assim. Ela é substituída por uma nova célula, e ela é substituída por uma célula, né? E a célula não está infectada. Né? Ou ela pode ser substituída por uma célula, ou seja, essa probabilidade de ser regenerada, ela se regenera, mas se regenera infectada. Essa ideia de ser regenerada como sendo uma célula infectada significa, na verdade, que ela pode ter vindo em outro compartimento. Então, a gente disse lá, por exemplo, né? Eu estou olhando, por exemplo, um linfonodo lá, então eu posso imaginar que uma célula daquele linfonodo foi, por exemplo, morta, mas ela foi substituída por uma outra célula que veio de outro compartimento. Lembra que o sistema imunológico, né, é distribuído espacialmente, né? Pode ter sido substituído por outra célula também mais infectada. Né? Então é isso que esse termo aqui, P-reg vezes P-infec, dá conta. Ou então ela permanece de fato morta. Né? Bom, vamos só olhar rapidamente aqui como é que seria a aplicação dessas regras, certo? Porque isso vai ser fundamental no que se segue. Imagina que você tem, por exemplo, essa célula infectada tipo A, né, que é essa célula amarelinha aqui, tá certo? E essa célula amarelinha, ela tá próxima de células mortas, aqui em vermelho, mas ela está próxima aqui desse conjunto de 4 células aqui, que são as células saudáveis. Bom, essas células mortas aqui, vermelhas, digamos, num passo posterior, né, elas foram substituídas por células saudáveis, né, mas essas duas células aqui, né, que são células saudáveis, elas têm contíguas a ela uma célula infectada. Então, ela passa também a ser uma célula infectada. Então, ela passa para o estado amarelo, né. Enquanto que a célula aqui, que é saudável, ela permanece saudável, essa daqui também permanece saudável. Essa célula em verde, que é uma célula tipo B, no próximo passo de tempo ela morreu. Então, essa é uma aplicação bem direta aí das regras do autômato, né? E para deixar claro como é que funciona aí. Bom, o que a gente vai ver a seguir é o seguinte, né? Ou seja, eu vou fixar os parâmetros, né? Ou seja, os parâmetros basicamente são o quê? Né? Eu tenho que dizer, no início da dinâmica, né, quantas células, que fração das células são células infectadas. Então, é isso que o parâmetro pHIV especifica. Eu vou especificar também, né, que fração, né, daquelas células, né, que são regeneradas, né, elas são regeneradas como uma célula infectada, então esse valor aqui, P-infec. E esse valor aqui é extraído, na realidade, de dados, né, ou seja, pelo fato de que dá ordem de 10 a quarta, entre 10 a quarta e 10 a quinta células no sistema imunológico, né, elas apresentam proteínas virais. Então, daí foi extraído esse valor 10 a menos 5. A gente pode ficar um pouco tranquilo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando variam esses parâmetros, certo? Bom, o valor de P-reg é da ordem de 0,99, porque a gente está querendo só simular aí a ideia de que o sistema imunológico continua produzindo, né, substituindo as células de maneira eficiente. Né? Se você variar de 0,99 para 0,90, 0,95, você está dizendo, no final das contas, que o sistema imunológico está sendo debilitado no sentido de produzir novas células, né? Que vão substituir as anteriores. E o passo de tempo tal igual a 4, que é baseado essencialmente no tempo médio, né, que o sistema imune desenvolve uma resposta específica, ou seja, o tempo que ela é para identificar aquela célula, diminuir a capacidade infecciosa daquela célula até que ela vira uma célula tipo B e, posteriormente, ela é, de fato, totalmente eliminada. Bom, e o R igual a 4 está associado a quantas células já identificadas, portanto, tipo B, são necessárias para infectar uma célula saudável. Já que, digamos assim, a virulência dessa célula é diminuída. Então, aqui está um resultado típico, né, da evolução das concentrações dessas células infectadas. Né? Então, aqui a gente está usando basicamente o mesmo tipo de notação daqueles dados lá, que são os dados clínicos, né? Então, em quadrados abertos aqui, a gente tem a dinâmica das células saudáveis. Então, como acontece lá no caso da infecção primária, né? Inicialmente eu tenho uma rápida diminuição da concentração de células saudáveis, né? Enquanto eu tenho um crescimento, né, das células que são as células infectadas. Passado esse período que a gente está chamando de infecção primária, né,
as células saudáveis elas passam normalmente a crescer, né? E as células infectadas passam a diminuir. É importante perceber aqui, né, que a gente está lidando de novo com duas escalas de tempo bem distintas. Só para falar, cada passo de tempo, né, naquela dinâmica que a gente estabeleceu, está associado, no final das contas, a uma semana. Né? Então, quando eu digo aqui, né, uma semana, 3 semanas, 6 semanas, na realidade, eu estou dizendo que foram 3 passos de tempo, por exemplo. Mas depois eu tenho uma longa escala de tempo aqui, né, que é em anos, em que a cada ano eu tenho associado, na realidade, 54 semanas. Então, embora eles estejam comprimidos, né, aqui nessa escala aqui, entre 12 semanas, que seria, né, até o próximo primeiro ano, isso aqui está comprimido de tal maneira que aqui a escala agora passa a ser de anos. Bom, a gente marcou aqui, nesse gráfico, né, o valor máximo de células infectadas de infecção primária, né, e fixou aqui também, né, em azul, mais ou menos, o valor da concentração de 30%, ou seja, quando as células saudáveis passam a representar 30% do total de células, né, do sistema. Seria basicamente com esse valor, esse patamar de células infectadas, que você teria, então, atingido um período que a gente chama lá de latência clínica, e, portanto, agora ele passa, né, a poder desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, essencialmente aqui. Nesse caso aqui, né, por volta de 7 anos. A gente tem barras de erro, né, essas barras de erro representam a realidade de amostras, ou seja, configurações iniciais distintas. Então, inicialmente eu pego lá e distribuo, né, se eu fixo que 5% das células, por exemplo, são células infectadas, essas células são distribuídas de forma, né, aleatória lá no meu sistema, e para cada configuração desse tipo aí eu tenho uma evolução diferente. Né? Então as barras de erro aqui indicam, na realidade, a variabilidade das evoluções possíveis. Ao final, a dinâmica atinge um estado que chama de estado estacionário. Né? Então atinge aí uma concentração constante aí das células. Bom, tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhum comentário? Bom, então vou prosseguir. Aqui eu estou apresentando, certo? O mesmo gráfico anterior, só que ao suprimir, né, a infecção primária. Né? A gente está olhando aqui só o que está acontecendo após a infecção primária. Né? Então, após 12 semanas. Né? Então, a gente já passou para aquele período de infecção primária. O que a gente está olhando aqui é essencialmente a evolução do sistema, né? E atingindo essencialmente o período aí que a gente chama de latência clínica e posteriormente aí o processo de possível desenvolvimento da SIDA, né, da AIDS. Em amarelo aqui, certo? A gente está focalizando num regime que é essencialmente quando a quantidade de células saudáveis, que são as azuis, né, são suplantadas pela concentração de células infectadas, que são as vermelhas. Perceba que nessa janela aqui de tempo, né, a variabilidade das situações, né, é muito grande, né, e isso está sendo especificado pelas barras de erro. E dentro dessa janela, que vai de 260, basicamente, até 350 semanas, né, é quando essas barras de erro aqui, elas começam a se sobrepor e depois elas deixam de se sobrepor. Você vai olhar com um pouco mais de cuidado. Bom, esse gráfico aqui revela várias coisas, né? Ou seja, você pode ter indivíduos, por exemplo, né, que vão ter células infectadas vão desenvolver uma quantidade muito mais rapidamente, né? Por exemplo, aqui na parte superior das barras de erro. Nós também tem indivíduos que vão desenvolver essa mesma concentração de células infectadas, mas muito depois, né? Então, isso dá uma ideia da variabilidade dos períodos de latência que os indivíduos podem ter. Bom, Pedro, posso fazer uma pergunta? Sim. O preto seriam as células mortas. Justo. Houve uma variação, muito boa pergunta, houve uma variação do código de cores, né, infelizmente. Lá as células mortas eram as células vermelhas, né?
Aqui as células vermelhas são as células infectadas e os em preto são as células mortas. O porquê das barras de erro serem pequenas para o número de células mortas, mas tão grandes para infectadas e para o azul e para o vermelho? A gente vai ver no que se segue que basicamente a dinâmica ela é controlada majoritariamente por esses dois tipos de células. Então, quando um tipo de célula tem uma variação muito grande, a variação correspondente se dá nas células infectadas e não nas células mortas. A gente vai ver no que se segue. Certo, ok. Obrigada. Ok, por nada. Bom, então, esse modelo é o modelo lá de 2001, né? De 2001, né? Depois disso, né? Vários estudos foram feitos sobre o modelo, essencialmente variando os parâmetros, né, do modelo para ver quão robusto o modelo é. Mas antes de entrar nisso, eu queria mostrar essencialmente, né, como é que se dá os padrões. Né? Então você tem lá a rede, certo? E voltou aquele mesmo código de cores, né, original. Então as células azuis são as células saudáveis, as células amarelas são as células infectadas tipo A, as células verdes, que talvez esteja difícil de identificar aí na figura, mas as células verdes representam as células infectadas, mas já foram identificadas pelo sistema imunológico. Né? E as células vermelhas são as células mortas. Então está aqui no tempo t igual a 5, o tempo t igual a 5 essencialmente é levemente posterior, né, o pico da infecção primária, né? Então é assim mais ou menos que está lá na rede, isso é uma realização, né, do código. E posteriormente lá pelo tempo 30, né, ou seja, passados 30 semanas, o que você tem são dois tipos de estrutura, né? Por exemplo, se formam essas estruturas que eu vou chamar de estruturas compactas, né? E as estruturas são estruturas abertas, né? E essas estruturas crescem, né, e vão preenchendo todo o espaço. Tipicamente essas estruturas abertas, elas colidem, né, com essas estruturas compactas e elas desaparecem, né? E essas estruturas compactas são elas que preenchem todo o sistema. Claro que isso aqui é só um recorte do sistema, isso aqui não é todo o sistema, certo? Nesse caso aqui seria um sistema bem maior, de 700 por 700 sítios, mas aqui eu tenho, né, um zoom numa certa região aí do meu sistema. Tá? Bom, isso é importante, então só voltando aqui para fazer um comentário rápido, isso aqui é importante porque a gente vai ver posteriormente que são essas estruturas compactas, na realidade, né, que levam inexoravelmente à síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, a AIDS essencialmente. Né. Essas estruturas compactas aqui, elas tomam todo o sistema, né, mas você percebe também que há uma certa pulverização, né, ou seja, a estrutura que é muito bem definida no início, mas que com o passar do tempo a estrutura vai ficando um pouco mais difusa. Né. Vou falar um pouco sobre isso também depois. Bom, então a robustez do modelo ela foi estudada ao longo desse tempo. Né? O que acontece quando você, por exemplo, varia o tempo médio, né, o tal lá que é o tempo da infecção primária, o que acontece quando você aumenta a concentração inicial, PHIV, o que acontece quando você aumenta a probabilidade de infecção, né, o que chama lá de P-infec. Né? Então, esses estudos mostraram essencialmente que o modelo é bastante robusto e o que muda é que, por exemplo, quando você diminui a probabilidade de infecção, você empurra, né? Você aumenta o período de latência, naturalmente. Né? Se você quisesse, por exemplo, você poderia começar um modelo em que você faz uma distribuição para esses períodos de latência inicialmente, usando a distribuição do P-infec, por exemplo. Ou seja, cada nova amostra ser, né, produzida a partir de um pool diferente de P-infect, por exemplo. Novamente, um pool diferente de tempos, né, típicos de infecção primária tal. Outro tipo de estudo que também foi feito foi a ideia de você propor terapia. Né? Então, como a gente viu lá no início, na abertura da apresentação, na década de 90, na década de 2000, né, e lá para cá, muitos tratamentos têm sido propostos, né, vários protocolos têm sido propostos. Esses protocolos visam basicamente atacar o vírus em dois aspectos, né? Ou atacar a capacidade do vírus de identificar a célula e entrar na célula, né, ou seja, destruir a camada, né, glicoproteica que define, né, a fronteira do vírus,
e atacar também a capacidade do vírus usar o maquinário da célula. Portanto, atacar na transcriptase reversa, que é quem permite, né, que o RNA seja copiado pela célula e seja reproduzido, né, dentro da célula CD4. Então, essas terapias, né, que normalmente recebem o nome de ART, né, terapias antirretrovirais, né, a gente tentou também utilizar, né, usar esse modelo, né, para simular esse tipo de situação. A gente, né, fez esses trabalhos e mostrou que, de fato, esse modelo ainda assim, né, consegue capturar bastante bem o que acontece, né, com esses tratamentos. Certo? Bom, dito isso basicamente então foi uma revisão, né, do que a gente propôs, do que a gente já fez até agora. O que eu vou começar a falar agora, essencialmente, é qual foi a ideia nova que surgiu. Né? Perdão. Então, perceba, né, só um comentário, a gente tem as células, de fato, que são as células CD4, tem os vírus, né? Então, você pode imaginar, por exemplo, que você tem duas redes, por exemplo, né, onde acontece a dinâmica entre as células e a dinâmica dos vírus. Lembra que lá naquele gráfico, originalmente, que a gente apresentou, a gente tinha, né, duas escalas, uma escala que era das células e outra escala que era a célula dos vírus. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, né, esse trabalho aqui no canto inferior esquerdo, o que a gente fez justamente propor um problema assim, né, em que você tem a difusão do vírus, né, então tem duas redes e tudo mais. É um trabalho interessante aí, que foi, na realidade, um dos trabalhos do doutorado do professor Ramon, né. A gente fica um pouco nostálgico quando vai falar sobre essas coisas. Bem, mas o que a gente vai propor agora, né? Qual foi a ideia nova? Foi uma ideia simples, tá certo? Eu estou utilizando aqui esse título lá e de volta outra vez, né? Comentei no início, né? Como uma referência lá ao livro Tolkien, né? Ou seja, voltar para o começo, né? Da aventura, digamos assim. Só que a gente vai voltar de uma maneira diferente. Vai voltar em dois aspectos. Utilizar uma ideia simples, de um sistema físico simples, né? Propor uma analogia. Vamos lembrar lá da física que a gente traz lá do bolso da mecânica estatística lá na graduação, né? Vamos imaginar um sistema de 3 níveis, certo? Então a gente quer utilizar essa ideia do sistema de 3 níveis, essa analogia, para tentar, né, mimicar e tentar extrair talvez informação nova da dinâmica aí do HIV. Então vamos imaginar, por exemplo, o sistema de spin 1, certo? As partículas são interagentes, então está cada um isolado na sua casa, né, todo mundo, né, em isolamento social, as partículas não interagem, cada um desses spins, você tem uma certa quantidade de spins, N spins, e eles têm spin 1, né? Como tem spin 1, ele tem o ms dele menos 1, 0 e 1, é isso, portanto ele pode ter 3 projeções, né, na direção Z, e aí você aplica aí um campo na direção Z, certo? Né? E aí você está monitorando o sistema, né? Mecânica estatística lá da graduação. Quando a gente faz isso, né, então a gente tem 3 níveis, né? Porque para cada um desses valores de MS a gente vai ter 3 possíveis níveis. E eu estou chamando esses níveis de E1, E2 e E3. Eles são caracterizados por essas energias, né? Claro que nesse problema aqui, esses níveis estão igualmente espaçados, né? E em particular esse nível central aqui tem energia, né, associada a L0, inclusive. Mas isso é só um comentário geral, né? De forma geral você pode ter E1, E2 e E3. E eu tenho as populações desses níveis, que são N1, N2 e N3. O número total, portanto, de partículas desse sistema é fixo, não é isso? Quando eu somo sobre a população de cada um desses níveis, né, então o número total de partículas, né? A energia, né, se eu quiser computar a energia, né, basta que eu some naturalmente sobre as energias e a população de cada um desses níveis. E você pode calcular, as partículas são indistinguíveis, né, e aí você usa o princípio de contagem para determinar quem seria a entropia aí desse sistema. Quando você calcula isso aí, você obtém essa quantidade aí.
Claro que você pode usar uma rota alternativa, né, determinar a função de partição desse sistema, né, e também determinar a probabilidade de ocupação, né, de um certo nível de energia EI, né, a partir da função de partição desse sistema. Claro que eu estou fazendo aqui de uma maneira bem simples, eu acho que a maior parte, na verdade, os alunos de graduação estão assistindo ao seminário, né, mas isso é bem básico. Bom, então qual a ideia? A gente quer utilizar esse tipo aqui de sistema, né, para identificar e fazer analogia com o problema lá anterior. Pois não? Uma pergunta? Não? Então vamos lá. Então a ideia é a seguinte, certo? Vamos imaginar, certo, que a gente tem 3 estados possíveis, né? Há esses 3 níveis, eu posso usar 3 estados. Então tem um estado que eu chamo de células, está associado a células infectadas, um outro associado a células saudáveis e outro a células mortas. Mais uma vez, perdão pela confusão com as cores, assim, porque agora células infectadas em vermelho, células saudáveis em azul e células mortas em preto, mas bem. E você tem a população de cada um desses níveis, né? Então, N1, você pode imaginar na realidade aqui que N1 é a fração, né? Então seria o número total de células no nível 1, de energia 1, dividido pelo número total de partículas, ou de células. E você acha possíveis transições, né, entre esses estados, ou entre esses níveis. Então, se você lembrar lá, né, das regras do nosso autômato, a gente pode ter células mortas, né, se transformando em células saudáveis, que eu estou chamando de primeira transição. Eu posso ter outro tipo de transição, em que as células mortas, né, elas são células infectadas, e elas têm também a possibilidade das células saudáveis se transformarem em células infectadas. Né? Ok, perdão, alguma coisa aqui estou errado, mas vamos lá. Bom, e eu tenho uma transição possível, né, que é a transição em que células infectadas se transformam em células mortas. Perceba que células infectadas, né, elas não podem se transformar, segundo as regras lá do autômato, não podem se transformar em células saudáveis, né? As células infectadas, elas giram células mortas, e são as células mortas, de fato, que se transformam em células, possivelmente em células saudáveis. Ou não. Bom, diferentemente do que acontece lá no caso do nosso sistema de 3 níveis, realizar o spin 1, né? Onde a gente tem uma interação física real, né, naturalmente, que determina o valor dessas energias, aqui a gente não tem isso. Né? Mas a gente pode tentar determinar esses valores utilizando, essencialmente, a mecânica estatística a nosso favor. Então, vamos imaginar, essencialmente, né, que a probabilidade de você ter, ou seja, a fração de ocupação, né, daquele nível lá, de energia aí, é dada por essa expressão, como eu já tinha visto anteriormente lá, né, está associada à função de partição, essencialmente, o C. Né? E a energia, portanto, num dado instante de tempo, e aí a gente vai começar a fazer a conexão agora com o autômato de maneira mais forte, é que a energia, num certo tempo, né, tem a ver essencialmente com a fração, isso aqui é energia por partícula. Então, vamos colocar assim, né, esse é caligráfico aqui, né, então, seria a energia por partícula, então, tem a ver com a energia energia de cada nível vezes o número, né, por partícula de cada nível. N1, N2, N3. E a entropia desse sistema aí, né, seria calculado a la Shannon, né, então seria a soma de P, ln de P, está aqui, então aqui é entropia associado a esse sistema. O que a gente está querendo imaginar, essencialmente, né, com isso, é que a cada tempo, cada estado desse, né, e aí o estado, digamos assim, de forma mais geral, é caracterizado pelo número de partículas em cada um desses níveis. Né? Então, a cada tempo, esse estado é um estado de equilíbrio. Né? Essa seria a ideia. Bom, como é que a gente faz para determinar as energias, né? Que foi isso que eu comentei anteriormente. Eu disse, ó, diferente do que acontece, né, no sistema de 3 níveis, né, eu não sei, né, o valor das energias de cada um desses níveis. Quem são? É 1, é 2, é 3. Né? Como é que eu faço então para determinar quem são essas energias? Bom, então eu vou utilizar essencialmente a ideia das taxas de transição. Né? Então,
qual a taxa de transição possível, né? Qual a probabilidade de transição do estado de mortas para saudáveis, né? Então, é aquela história, né? Elas têm que ser repostas, né? Elas mortas têm que ser repostas, mas têm que ser repostas sem serem infectadas, né? Então, isso tem a ver justamente com a razão, né, entre as populações de cada um desses níveis. Então, isso aqui é proporcional à exponencial da diferença das energias entre esses dois níveis. Então, você inverte essa relação e descobre que é 2 menos é 3, por exemplo. Então, você utiliza o mesmo tipo de estratégia usando agora os níveis de células mortas e células infectadas, né? As células mortas, elas viram células infectadas sendo repostas com a probabilidade PR, mas sendo repostas por células que são tipo PI. PI aqui é o PI-INFEC, né, que eles falaram anteriormente. Bom, então quando você faz isso, né, você tem aí essas duas relações. Claro que eu tenho E1, E2 e E3, então eu preciso de mais uma equação. E a gente utiliza como outra equação, né, a gente utiliza o limiar de Hades para fixar a energia. Então eu vou fixar, né, dizer que no limiar de Hades, ou seja, quando a quantidade de células saudáveis, né, que está no nível N2, é da ordem de 20%, né, estou no limiar de Hades. Nesse caso, eu vou dizer que a energia dessa soma aqui é zero. Né? A gente poderia ter feito isso de outras formas, certo? Mas isso não muda essencialmente o que se segue aí, a dinâmica. Então a gente tem então, as energias, né, e quando você faz isso, você termina que a energia do nível E1, que é a energia positiva, né, associada às células infectadas, tem esse valor, as células saudáveis têm esse valor de energia, E2, e as células mortas têm esse valor aqui. Perceba, curiosamente, né, que embora a gente tenha desenhado lá as células saudáveis infectadas, uma diferença muito grande, né, entre os níveis de energia, mas na realidade os valores são muito próximos, né, bem pequenininho a diferença, na realidade. Então, isso, só voltando aqui, antes de eu já acabei com a surpresa, né, mas isso tem um pouco a ver com a pergunta que você tinha feito anteriormente, né? Giovanni, não foi Giovanni que fez a pergunta? Sim, fui eu. Né? Perceba que a diferença de energia entre os níveis de energia, entre as células, entre esses dois níveis, muito pequena, né? Na realidade, basicamente, tudo está associado a essa diferença muito maior entre esses dois grupos, né? E o nível de células infectadas. Certo, ok. Bem, então uma vez que a gente tem os valores de E1, E2 e E3, a gente consegue ver a dinâmica, né? Ou seja, como é que a energia e entropia, por exemplo, desse sistema evolui. Né? Lembrando, a gente está imaginando que a cada passo desse tempo aí eu tenho um estado de equilíbrio. Bom, então, inicialmente vamos ver aqui a energia, certo? Então, nessa escala aqui eu estou apresentando, né, escala em tempo, em semanas, é isso? Aqui, então eu tenho a energia, eu tenho esse período que eu estou chamando de período de latência, né? E nesse período aqui é que eu vou ter é quando eu vou ter de fato o aparecimento da AIDS, né? Ou seja, é quando a síndrome de fato se apresenta. Né? A energia ela sai de um valor que é negativo, né, e vai crescendo monotonicamente até atingir um valor aqui basicamente constante, já no estado estacionário, que é a partir desse instante aqui de mais ou menos de 450 semanas, né, e nesse valor aqui a energia se torna positiva. Né. É interessante perceber que ao longo dessa dinâmica, né, por exemplo, aqui muito próximo, um pouquinho antes das 200 semanas, né, a gente tem esse pequeno engasgo aqui, que vai reaparecer um pouco mais lá na frente, mas eu quero que vocês percebam que ele está ligeiramente antes das 200 semanas, né, em que a energia aqui, né, um pouquinho maior do que, sei lá, menos 6, alguma coisinha, a gente vai ver um pouco mais para frente. Bem, lembra, né? A gente comentou anteriormente que o processo de fato, né, do estabelecimento da SIDA, né, se dá quando aquelas estruturas compactas se formam, né, na dinâmica lá do nosso autômato. Bom, esse aqui é o comportamento da entropia, né, do sistema. Então, a entropia ela cresce monotonicamente,
né, mais ou menos até esse instante de tempo aqui, que são 326 semanas, né, atingindo seu máximo nesse instante aqui, e depois ela diminui, né, e lá pelo instante de tempo 450 semanas, ela atinge também um estado estacionário, a partir desse tempo aqui. Novamente, aquele mesmo engasgo, né, ou seja, um comportamento não monotônico, muito localizado, né, aqui um pouquinho antes das 200 semanas aqui, né, uma entropia um pouquinho próximo aqui de quase meio, né, um pouquinho acima de 0,4 aqui. Bom, esses instantes de tempo que estão aqui, né, estão associados àqueles instantes de tempo que eu falei lá no início das próprias concentrações, da dinâmica das concentrações das células. Né? Eu fixei, por exemplo, aquela região lá entre 260 e 350, né, que eu disse assim, dentro dessa região aqui é quando você tem a supressão, né, a quantidade de células saudáveis é suplantada pela concentração de células infectadas, né, elas se cruzam, e depois do valor 350, ela, né, deixa de ter, fora das barras de erro, inclusive. Lembrando que as barras de erro estão associadas a diferentes pessoas, né? Ou seja, diferentes indivíduos. Né? Bom, então se você tem entropia e energia, você pode, né, ordenar isso num pau, né, parametrizar isso num comportamento de entropia com energia, e o que você tem é esse gráfico que está aqui. Né? Como é curioso nesse gráfico, na realidade, né, é o comportamento. Se você perceber, se você lembrar lá no seu curso de termodinâmica, né, da relação fundamental termodinâmica, o comportamento da entropia, né, com energia, né, a derivada dela dá exatamente o inverso da temperatura. Né. Então, significa dizer que até mais ou menos esse valor de energia aqui, que é menos 1,8, né, a derivada é, portanto, positiva e a temperatura, portanto, ela é positiva. Né. E nesse segundo regime aqui, né, a partir de menos 1,8, você tem temperaturas negativas, né? Temperaturas negativas. Essa ideia das temperaturas negativas, né, ela suscitou várias perguntas, né? A gente ficou matutando sobre isso. Pedro, tem estudante, né? Esclarece que temperaturas absolutas negativas, né? Sim, temperaturas absolutas, né? Porque, afinal de contas, a partir dessa relação aqui, né, essa relação fundamental da termodinâmica é para temperaturas absolutas, né, em escala Kelvin, né? Assim. Então isso intrigou a gente tal, mas se você for lá no livro texto, por exemplo, né, já que está falando para os estudantes, né, como falou aí o Ramon, né, se você for no livro texto lá do Salinas, você vai ver quando você pega lá o sistema de 2 níveis mesmo, né, um sistema bem mais simples que o sistema de 3 níveis, o sistema de 2 níveis, né, você vai ver lá que ele faz o gráfico do comportamento de entropia com energia, né, e mostra, por exemplo, que, ó, se você tiver mais, se a população for maior no nível de maior energia do que no de menor, né, se tiver, ou seja, inversão de população, né, o que você vai ter vai ser isso, né, temperaturas negativas. Né. Então, a ideia de temperatura negativa aí está associada, de fato, à ideia de que você tem inversão de população. Né, você tem mais partículas, né, nesse caso, mais células, na nossa analogia aqui, né, no nível de maior energia, do que no nível de menor energia. É por isso, inclusive, né, só voltando aqui um pouquinho, né, que a energia, né, passa a ser positiva, porque o nível de energia associado às células infectadas, como a gente tinha visto anteriormente, ela é positiva. Né. Essa mudança de regime acontece essencialmente aí por volta aqui de 400 semanas. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, essa ideia das células da temperatura negativa, na realidade, né, pode talvez ser melhor estabelecido aqui nessa figura, tá bom? Nessa figurinha que a gente tem aqui, essa mesma figura aqui, né, é o inset, né, é o comportamento da entropia como função da energia, certo? Então a gente tem exatamente aquela mesma curva, o máximo da entropia acontecendo aqui, né, com seu valor 0,94 para energia ligeiramente, né, acima de menos 2, menos 1,8, está aqui o máximo, e o valor, né, da energia, né, o valor máximo da energia, que é 0,53, que é justamente lá próximo do estado estacionário.
E o que a gente está mostrando aqui, né, é o histograma da energia. Né? Ou seja, eu vou acompanhando lá o valor da energia, né, e faço um histograma. Né? Ou seja, quantas energias, né, entre uma certa binarização tem. É isso que eu estou vendo. Entre o valor menor aqui, né, que seria mais ou menos menos 7,5 por aí, né, de energia, e menos 1,8, né, onde está essa linha tracejada, o comportamento da distribuição de energia ela é monotonicamente decrescente, excetuando-se, claro, essa região que está aqui, né, que tem valor de energia aproximadamente menos 6,5. Então, nesse caso aqui, a distribuição de energia, né, ela se comporta como deveria ser, né, com o aumento da energia, a distribuição de energia ela diminui, ou seja, temperaturas positivas. Né? Enquanto que quando você cruza esse limiar aqui, você tem temperaturas, que são aquelas temperaturas negativas, né, que a distribuição agora ela cresce com energia. Né? Esse ponto que está aqui, né, esse valor aqui que quebra essa monotonicidade, né, da distribuição de energia, está associado exatamente àquele engasgo que eu comentei anteriormente, que tem a ver com o instante de tempo em que aquelas estruturas começam a surgir no sistema. Então, naquele momento lá, você tem uma variabilidade muito grande de situações, né, e você tem aquela situação em que você tem um comportamento monotônico, né, a energia ela cresce, diminui e depois volta a crescer. Só voltando aqui, para deixar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer, né? É esse comportamento aqui. Então, nesse valor aqui, a energia está crescendo, tá vendo? Ela diminui, depois ela volta a crescer. Esse instante de tempo em que isso acontece é justamente o instante de tempo associado lá à formação daquelas estruturas compactas e estruturas abertas. Pedro? Pois não. Pergunta aqui, né? Curiosidade. Tanto no gráfico de energia por tempo, quanto na entropia por tempo, o degrau aparece, né? Sim. E tem alguma explicação por que ele some no gráfico energia e entropia? Porque o comportamento entre energia e entropia, né, ela vai ser sempre uma reação bionívoca, né? Então, quando esse cara diminuiu, o outro também diminuiu, né? Então, eu não tenho um comportamento conflitante em que um cresce e o outro diminui. Quando um diminui, o outro também diminui. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Também aumenta, certo. Então, globalmente, né, só respondendo talvez a pergunta, globalmente o que acontece sempre aí, é essa figura aqui, né? Em que você só tem essa região em que você tem uma diminuição da entropia com a energia, que seria aquela região de temperaturas negativas. Né? Ou seja, o que está nesse gráfico aqui é a coleção de todos aqueles pontos, todos aqueles pares ordenados. É porque isso aí dá a derivada. Então, se você tem um comportamento sempre igual entre as duas variáveis, né, a derivada de uma em relação à outra, ela não muda, entendeu? Fica igual. Não muda, digamos, de comportamento. É curioso, assim, é interessante mostrar que, quer dizer, reafirmar que esse gráfico que está aí agora, né, a gente está falando aqui desse aqui agora, por exemplo, ele é fruto da coleção. Eu pego cada par ordenado lá no mesmo tempo, eu pego a entropia e a energia e produzo esse gráfico. Certo? Bom, então, tem essas propriedades. O que a gente está querendo ressaltar, na realidade, com essa abordagem, né, é que a identificação, por exemplo, de que aquelas estruturas compactas e estruturas abertas, aquelas estruturas quadradas, né, que eu tinha me referido anteriormente, começam a se manifestar, né, elas aparecem aqui naturalmente nesse gráfico. Né? Ela representa, na realidade, esse pico aí, né, exótico. Bom, com relação a essa ideia das temperaturas negativas, né, bom, isso não é uma coisa recente, na realidade, né, então, talvez um trabalho que seja um trabalho bem seminal, né, nessa ideia aí, esse trabalho de 56, né, que é do Ramsey, em que ele justamente discute isso, né? Ele discute sobre que circunstâncias, né, você pode ter temperaturas negativas, né? E
E essencialmente o que ele diz é exatamente aquilo que eu tinha comentado, né? Ou seja, quando você tem inversão de população, né, você pode ter essa inversão de população faz com que a distribuição de energia se comporte de maneira contrária, né, como se a temperatura fosse negativa. Isso foi em 56, mas trabalhos muito mais recentes, esse trabalho é de 2013, né, por exemplo, Science em 2013, também mostra, né, que você tem essa ideia de temperaturas negativas experimentalmente, né, mas claro que isso não é um ponto pacífico, certo? Só para não deixar todos os espíritos calmos, muito aflitos, né? Em 2013 mesmo, por exemplo, né, saiu esse artigo aqui na Nature, né, dizendo que essa ideia de você ter temperaturas negativas, que isso seria, né, proibido, né, na realidade, que você não poderia ter esse tipo de... que isso na realidade talvez seja uma má interpretação de como você tem sistemas abertos, né, em que a energia é bombeada para o sistema, por exemplo, né, ou quando você tem um número de partículas, né, que pode crescer, ou seja, sistemas abertos, essencialmente, né. E nesse artigo ele comenta que não, mas aí logo depois você tem um outro artigo também do Frankel, né, em 2014, que é um reply, né, essencialmente a esse artigo do Dunkel, né, dizendo que não, é possível sim, é possível você imaginar, né, essas situações, né, talvez você precisa redefinir temperaturas para esses sistemas dessa forma, né, mas essa discussão das temperaturas poderem ser negativas é uma discussão antiga, né, e que, sob diversas circunstâncias, sob diversas óticas, né, elas têm uma interpretação ligeiramente diferente. Né, é isso que eu quero colocar. No nosso caso, né, isso é um outro trabalho também, de 2015, em que ele mostra, né, que você pode ter uma situação em que temperaturas são negativas, né, associadas ao tamanho, né, do sistema, né, e ao número finito de níveis. Bom, no nosso caso, a ideia de que a temperatura pode ser negativa está associado, essencialmente, a essa ideia de inversão aí de população. Bom, tentando me encaminhar aí para o final, certo? Vão ter outras coisas que vão aparecer, mas a gente comentou lá que aquelas curvas, né, tanto para energia, quanto para entropia, quanto para concentração de células, né, ela é fruto de diversas amostras. Então, para cada amostra você tem um comportamento, daí aquelas barras de erro, né, e, portanto, existe uma diversidade de situações. Você tem uma energia, digamos assim, uma energia média, do mesmo jeito que você tem um número médio de concentração, né, e existe uma diversidade. Essa diversidade, a gente aqui está usando essa letra, esse delta epsilon aqui, né, para calcular o que seria justamente a dispersão, né, dessas energias, ou seja, as dispersões associadas a cada paciente, né, a ideia é essa, ou seja, a cada configuração inicial do autômato, se você quiser dizer assim. Bom, e eu digo relativo, né, então o que a gente propôs aí, né, na realidade, é só para tentar identificar melhor aqueles instantes em que acontece, né, a dinâmica do autômato, o que acontece com o desvio relativo, né, com o tempo. Então, o que acontece é que, à medida que a dinâmica se dá, né, o desvio ele começa muito pequenininho, né, as barras de erros começam bem pequenas, elas crescem, né, e depois elas voltam a diminuir. Ela tem um comportamento, digamos assim, divergente, né, muito próximo aí das 300 semanas. E o valor onde ele cruza, né, esse limiar aqui de 1, ou seja, em que o desvio, né, é da ordem do valor médio da energia, né, ele acontece aqui próximo dessas semanas, que é a semana 231 e a semana do 372, que contempla, essencialmente, né, aquela região lá que a gente tinha mostrado do cruzamento, né, em que as estruturas começam a se formar, né, em que você tem o cruzamento lá das barras de erro, das concentrações. E o valor do pico aqui acontece mais ou menos na ordem de 309, 310 semanas. Certo? Bom, então só para fazer uma conexão mais direta, né, entre esse resultado aqui, né, do desvio relativo com o que está acontecendo lá nas estruturas, está acontecendo basicamente isso. Então, na semana 100, por exemplo, na semana 200, 260, 326, 350 e 400. Então, por volta, né, claro que isso é
uma dinâmica, né? Então, a gente procede isso da ordem de 100, 200, 500 vezes, né? 500 amostras, digamos assim. Mas isso é uma dinâmica, né? Então, nessa dinâmica, por exemplo, aqui que está mostrando, né? Essa estrutura, que é essa estrutura compacta, ela apareceu em algum instante entre o instante 200 e 260, por aqui, né? Logo depois do instante 260, as estruturas já começam a crescer, né? Lembra, aquelas estruturas compactas, está vendo? Elas se mantêm, enquanto que as estruturas abertas, né? Elas vão desaparecendo, né? As estruturas abertas, elas vão desaparecendo. Elas se confrontam, o choque dessas ondas, elas desaparecem. Com a progressão, apenas as fontes de onda, que são as fontes de ondas compactas, elas permanecem no sistema. Essas estruturas, né, aqui, compactas, elas inicialmente têm uma forma muito bem estabelecida, os padrões são muito claros, mas à medida que o tempo passa, esses padrões eles vão se pulverizando, como eu comentei lá no início da apresentação. Num outro trabalho, e aí talvez o professor Anderson, né, possa falar até melhor do que eu, mas num outro trabalho que o professor Ramon teve a oportunidade de fazer com o professor Anderson, eles mostraram essencialmente isso, né, eles mostraram que as correlações mudam ao longo da dinâmica, né, e que essas correlações, nesse caso aqui, né, dessa abordagem que está fazendo, elas são medidas essencialmente a partir do desvio relativo, essencialmente. Então, antes, né, eu tenho correlação. No momento em que acontece esses cruzamentos, em que você tem um desvio relativo altíssimo aqui, ele perde a correlação e, posteriormente, ele volta a crescer a correlação. Então, essa abordagem, digamos assim, né, ela também consegue capturar uma coisa que foi capturada, na realidade, por uma teoria de matrizes aleatórias, que foi uma outra abordagem totalmente diferente. Bom, então só para, digamos assim, ir me encaminhando para o final, tá certo? Esse foi o trabalho, essencialmente, que a gente, né, apresentou, né? O que eu fiz, essencialmente, foi falar, basicamente, como foi a ideia, né, de onde surgiram as ideias, né? E nesse trabalho, a gente justamente está apresentando essas ideias aí, certo? A gente teve a sorte de ter esse trabalho publicado no início do ano, certo? E claro que nele tudo está muito mais sintético, né? Mas só para terminar, né, ainda a ideia, a gente falou sobre flutuações, né, mas as flutuações amostrais, né? Claro que se você imagina, por exemplo, que você pode calcular a energia média, né, pode calcular a média do quadrado de energia, ou seja, você pode calcular, por exemplo, o calor específico, né? Perceba que nesse caso eu estou calculando um calor específico diretamente, né, dos valores médios da energia calculado via a função de partição que descreve o problema. Né? Eu tenho as energias de cada estado, então eu sou capaz de calcular isso, determinar isso. Eu sou capaz de determinar essa quantidade. Não confundir, não estou chamando a atenção para não confundir esse calor específico, né, essa dispersão da energia, digamos assim, com a dispersão anterior. A dispersão anterior que a gente apresentou está associada à variabilidade de amostra para amostra, de paciente para paciente. Bem, então quando você calcula aí o calor específico, certo? Então aí você observa que tem esses dois picos, né? Claro, no sistema de 2 níveis, por exemplo, você tem um calor específico que tem um comportamento assim também, né? Na realidade, se você tem um número finito de estados, né? A gente vê lá no livro, se você tem um número finito de estados, você vai ter um calor específico que tem um máximo. Nesse caso, ele tem 2 máximos, tem 2 picos. Claro que essa escala aqui está uma escala que é log, né, semilog, né? Então, aqui é logaritmo da temperatura e linear aqui no calor específico, de tal sorte que essa temperatura aqui, que eu estou chamando de T mínimo, né, ela tem ordem de grandeza menor, né, do que essa temperatura aqui, que é T máximo, né, que está associada essencialmente às temperaturas necessárias para você ativar, né, mandar as partículas, né, de um nível para o outro lá. Como os outros 2 níveis de energia, né, pelo menos essa, e aí uma suposição, né, na realidade a gente está falando de perspectiva já do trabalho, mas como aqueles 2 primeiros níveis, né, que são o nível associado às células saudáveis e o nível associado às células infectadas, mortas, são muito próximos, né, a gente não consegue enxergar, talvez, aquela transição, né, a gente enxerga, na realidade, apenas uma única grande transição.
Bom, falasse um pouco sobre outras abordagens, porque isso tem a ver também com as perspectivas do trabalho que a gente está tentando fazer, né? Você pode ter modelos, tem modelos determinísticos, né? Esses modelos determinísticos já existiam lá no início da década de 2000, né? Que é basicamente fundamentado em equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, né? Esses modelos determinísticos, eles funcionam bem, ou descrevem bem, digamos assim, o sistema para os estágios avançados, ou seja, para a segunda etapa do processo, que é o período de latência clínica. Mas eles não funcionam, por exemplo, né, no estágio primário, né? Então, você tem modelos estocásticos, por exemplo, que funcionam bem nos estágios primários, né, são equações diferenciais estocásticas. A grande questão, na realidade, lá em 2000, como ainda agora né, é que você não tem um único modelo que, com um certo conjunto de parâmetros, né, ele descrevesse toda a dinâmica, que é isso que esse modelo aí de autômato celular, né, também consegue fazer. Além desse problema, né, de ele não possuir desses problemas, né, que esse tipo de modelo aqui apresenta, de você não conseguir, né, com o mesmo conjunto de parâmetros, descrever toda a dinâmica, tem outro problema, naturalmente, né, que talvez seja isso, inclusive, né, o calcanhar de Aquiles deles, né. Primeiro que eles assumem que o sistema seja todo um contínuo, né, ou seja, existe uma certa homogeneidade, que no caso do autômato celular, né, como a gente bem viu pelo aparecimento daquelas estruturas, né, ele não é homogêneo, né, ele se comporta de maneira bem heterogênea. E, claro, né, nesse modelo aqui, as células CD4 elas interagem com a população viral através de equações acopladas e elas descartam, via de regra, as flutuações e as correlações espaciais. Então, essas são, digamos assim, características que talvez seja isso que, né, leva a eles não conseguiram descrever os dois estágios da dinâmica, né, por exemplo. Certo? Bem, era isso, certo, que eu tinha para apresentar. Foi mais rápido, não sei se foi mais rápido ou mais lento. Eu estou me habituando ainda, né? A essa dinâmica, certo? Mas foi um prazer, certo, apresentar o trabalho aí. A gente está aberto a discussões, né? Pedro, excelente seminário, né? Agradecer aí ao seminário, eu gostei muito, né? E agora eu vou abrir aí, quem quiser fazer perguntas, está aberto, né? Comentários, perguntas, é só fazer aí, estamos todo mundo da plateia. Questões, perguntas, dúvidas. Pedro, dá para me ouvir? Sim, ouço sim. Eu fiquei assim, curiosa em relação aos dados apresentados logo no começo, em relação a tempo de infecção, como as células evoluem. Esses dados, eles são fornecidos por algum instituto em específico? Tem uma fonte assim que ela fornece mais dados do que outra? Ah, sim, claro. Deixa eu ver se eu entendi, né? Você está se referindo àquele primeiro gráfico que eu mostrei lá, né? Que tinha, por exemplo, concentração de células e de vírus, né? Por exemplo, né? Sim, sim. Aquele gráfico em particular, por exemplo, foi um gráfico que foi disponibilizado num trabalho científico, né? É um trabalho lá ainda da final dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, né? Pelo Pantaleo. É um trabalho bem famoso, né? Inclusive. Mas é óbvio que ainda hoje essas concentrações são medidas, né? Tem todo um trabalho, né, para estabelecimento de protocolo, por exemplo, de tratamento, né? É necessário você contabilizar essas quantidades de células infectadas, de vírus. Pode ser não tão simples, né, estabelecer uma correlação direta entre células infectadas e vírus, né? A gente passou tem passado ainda por